Olá pessoal, a gente vai iniciar nossa aula de Matemática 2, tá certo? Conteúdo ainda de Geometria Analítica, que é o conteúdo que a gente viu aí no primeiro trimestre, né? Estudo de ponto, estudo de reta, tá certo? Aqui é uma continuação, só que a gente vai estudar agora a questão da circunferência. Então a equação reduzida da circunferência e depois a gente vê a equação geral da circunferência. Lembrando que esse assunto vai estar no livro do segundo trimestre, viu? Página 5 do livro, ok? Então, o que a gente colocou aqui no slide, na verdade, é um resumo do que está no livro, é para facilitar os estudos de vocês. Isso não quer dizer que vocês não vão ter que estudar por livro, né? É bom vocês darem uma lida aí do conteúdo, para posteriormente fazer os exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que é que diz aí a definição em relação à equação reduzida da circunferência? Então, veja bem, você tem aqui o plano cartesiano, que a gente já viu bastante, né, lá no primeiro trimestre. Tá aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então, utilizando aqui o plano cartesiano, a gente consegue desenhar uma circunferência. Então, dá para ver aqui, ó, circunferência em azul, tá vendo? Então, quais são as informações que a gente precisa para que a gente consiga fazer uma circunferência? Veja bem, a gente precisa primeiramente das coordenadas do centro dessa circunferência. Ele chamou aqui de forma genérica de A e B, porque por enquanto a gente não tem valores numéricos, né? Só para a gente entender. Então, A e B são as coordenadas do centro, o A é o x e o B é o y, que é um par ordenado, né, nessa ordem aí. A gente precisa do raio que vai do centro até a extremidade da circunferência, até um ponto que está na circunferência, né? Então isso aqui a gente chama de raio, não apareceu aqui, mas esse aqui é o raio, R, ok? E aqui é justamente o ponto P, que é um ponto que pertence à circunferência. Então veja que na verdade, ó, só lembrando, né? Vocês já estudaram isso em séries anteriores, o que é a circunferência? Você veja que a circunferência é constituída de vários pontos, né, que estão na circunferência. Então você tem aqui o centro, o raio e esses pontos. Então você consegue desenhar a circunferência no plano cartesiano. Você consegue esboçar a circunferência, né, melhor dizendo. Ok? Mas em relação aí à equação reduzida, como é que a gente chegou, no caso, a essa definição aqui? Ó? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado. Lembrando, A e B são as coordenadas do centro, a gente pode ver aqui A e B, e R é justamente o valor do raio. Então, como foi que a gente chegou nessa equação reduzida da circunferência? Simples, pessoal, a gente não vai ver aqui o processo, porque o processo vai estar no livro, tá certo? E aqui, se a gente for fazer todo esse procedimento, a aula pode ficar um pouco extensa. Então, de forma resumida para você, na verdade, a distância entre o ponto C, que é o centro, até o ponto P, é justamente o raio. Então, para chegar aqui nessa equação reduzida, foi utilizada aquela formazinha da distância entre dois pontos, que a gente estudou lá no primeiro bimestre. Então, a distância do ponto C até o ponto P é justamente o valor do raio. Tá certo? Então, fazendo todo aquele procedimento da distância entre dois pontos, a gente vai chegar nessa equação aí, ó, que é a equação da circunferência na sua forma reduzida. Beleza? Entendido aí? Então, só um detalhe, viu? Esses sinais aqui, ó, obrigatoriamente são negativos, viu? Cuidado para não colocar aí valores positivos, sinais positivos, que aí você pode confundir e errar os cálculos. Beleza? Vamos lá, seguindo aí. Vamos lá, Felipe. Seguindo aí no próximo slide. A gente já vai partir direto aí para os exercícios, porque para resolver as questões, a gente só precisa conhecer qual é a característica da equação reduzida e a gente já consegue determinar aí os seus elementos, viu? Então aí, lembrando que esse exercício também vai estar no livro, ó, aí na página 6 do livro, tá certo? A gente vai resolver só alguns exercícios, vai ficar outras questões para vocês fazerem, até porque depois a gente vai ter que contabilizar os vídeos aí para que seja dado uma nota no final do trimestre, certo? Então, seguindo, ó. Diz aí, escreva a equação reduzida de cada uma das circunferências. Então, ele deu aqui o centro da circunferência, o centro no ponto P, e raio igual a 4.
Tranquilo? Então você tem centro e tem um raio, então você consegue encontrar a equação reduzida. Só você lembrar. A equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Que a gente viu agora no slide anterior. Então veja bem, como você vai encontrar aí a equação na forma reduzida, você só precisa substituir aqui os valores do raio, aliás, do centro e do raio. Então vamos lá, x menos, quem é o a? 3, primeiro elemento aí, a ordenada, né? Ao quadrado, mais y, 3 também, né? Opa, y, você vai repetir, b que é 3, ao quadrado, é igual, quem é o raio? O raio é 4, então vai ficar r ao quadrado. No caso, 4 ao quadrado. Então você vai repetir tudo isso aqui, porque você não vai desenvolver esses produtos notáveis aqui, né? Porque se você desenvolver, você não vai deixar na forma reduzida, você vai deixar na forma geral, que aí esse é um assunto que a gente vai ver depois. Então, x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. Então, está aqui a equação da circunferência na forma reduzida, beleza? Isso aqui é a A da 1. Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó. B, centro na origem e raio igual a 2 raiz de 3. Pessoal, quando ele fala centro na origem, é o centro na origem do sistema cartesiano. Então, quando você tem o centro aqui na origem, você sabe que as coordenadas vai ser 0 e 0. Então, x vai ser 0 e y vai ser 0. Então, nesse caso, usando aqui a equação reduzida, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, x menos, como é na origem, né? Como eu falei, ó, centro na origem, o centro vai ser 0 e 0. Então, centro 0 aqui, ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual a... E o raio? 2 raiz de 3, ó. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado. Tá certo? Substituindo aí o valor do raio. O 0 você corta, fica só x ao quadrado, mais, cortou o 0 aqui, ó, y ao quadrado. E isso aqui você resolve, ó. 2 ao quadrado vai dar 4, né? Raiz de 3 ao quadrado, ó, o 2, corta o índice 2 aqui na raiz, vai ficar só o 3. Né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4 vezes 3, 12. Então, tá aí. Tá certo? Então, a equação reduzida da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 12. Então, como é uma equação simples, se você fosse encontrar essa equação aí no plano cartesiano, seria bem simples, não? Já que você tem que o centro da circunferência justamente na origem do sistema, o raio aqui seria 12, né? Raiz de 12 daria mais ou menos o quê? 3 vezes 3, 9 vai dar 3 e alguma coisa, né? Então você teria a circunferência mais ou menos com essa característica aqui, ó. Y e x. Beleza? O raio seria a raiz de 12. Tranquilo? Só que, claro, que o gráfico não é necessário para esse tipo de questão, viu? Você não precisa obrigatoriamente fazer aí aliás, o gráfico, né? P. Certo? Vamos lá, questão 2. Diz aí, o ponto C representa o centro da circunferência, dá para ver aqui na figura, que passa pela origem do sistema de coordenadas, certo? Conforme mostra o gráfico, determine a medida do raio da circunferência. Pessoal, se você tentar encontrar o raio através da figura, você não vai encontrar, porque aqui você consegue encontrar, identificar as coordenadas do centro, né? Você pode até tirar aqui, ó. Quem é as coordenadas do centro? Menos 3 do x e 4 do y, certo? Mas o raio, a medida do raio da circunferência, graficamente não tem como você identificar. Você não pode dizer que o raio, por exemplo, é 4, né? Ó, o raio tem que ir do ponto C até um ponto genérico da circunferência. Por exemplo, do ponto C até a origem. Do ponto C até a origem é justamente o raio. Tranquilo? Então, como é que você encontra utilizando aí a equação reduzida? É simples, ó. Você vai pegar aqui a equação reduzida, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Vamos lá. X
menos, quem vai ser o A? O A aqui do centro, ó, menos 3, é isso? Ó. Você coloca aqui, ó, menos 3 ao quadrado, mais y menos, quem é B? 4, igual, quem é o raio? É o que você vai encontrar, né? R ao quadrado. Resolvendo, opa, o y aqui, você pode até substituir, viu, pessoal? Você quer encontrar o raio, ó, você já pode até substituir aqui o x e o y. De que maneira? Você sabe que ponto P em questão aqui, ó, pode ser justamente a coordenada do centro. 0 e 0. Está vendo que dá para a gente identificar? Eu estou pegando aqui o ponto P, chamei aqui de C, que é o centro, né? O centro aí do. Vou chamar de P, que é melhor para não confundir com o centro da circunferência. Então, o ponto P é na origem, ó, de um 0 e 0. Então, substituir aqui o 0 e 0. Pronto, agora é só fazer as continhas. O 0 corta, menos por menos a mais, vai ficar 3 ao quadrado, né? Mais, voltei aqui, vai ficar menos 4 ao quadrado, igual a R ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, menos 4 ao quadrado 16, igual a R ao quadrado. 9 mais 16 dá 25. Então, R é igual a raiz quadrada de 25. R é igual a 5. Pronto, encontrei aí o valor do raio, que é o que pede a. Vou colocar aqui, ó, a medida do raio da circunferência, no caso, é 5. Como ele não usou aí uma unidade, né, você poderia colocar 5 centímetros, se fosse centímetro a unidade utilizada. Ele não utilizou, a gente vai deixar essa unidade mesmo. B, a equação reduzida dessa circunferência. Como eu tenho aqui o raio, agora eu tenho condições de encontrar a equação reduzida, né? Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Como você vai encontrar a equação reduzida, você não vai substituir o x, você vai repetir. O x, quem é o a? Menos 3 mais y, quem é b? 4. E o raio? 5 ao quadrado. Então, menos por menos dá mais, vai ficar x mais 3, vai ficar y menos 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Pronto, a equação reduzida da circunferência é x mais 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 25. Olha a equação aí na forma reduzida. Beleza, pessoal? Seguindo aí o exercício. Vamos lá, Filipão. Questão 3, né? Vamos ver se dá para a gente fazer essa questão aqui embaixo. Se não der, está paga, viu? O que é que diz aí a questão 3? Diz aí, a equação reduzida de uma circunferência é tal que, lembrando que essas questões, pessoal, estão no livro, está aí nas atividades, tá certo? Então, depois, como eu falei, vocês vão tentar fazer as outras questões aí na atividade. Então, vamos lá, a equação reduzida de uma circunferência é tal que, está aqui a equação reduzida, x menos raiz de 3 ao quadrado, mais y mais raiz de 3 ao quadrado igual a 3. Aí diz aí, quais as coordenadas do centro dessa circunferência e a medida do seu raio. Então, veja bem, para você encontrar aí as coordenadas do centro e a medida do raio, é só você comparar a equação reduzida dada com a equação reduzida na forma genérica, né, sem valores numéricos. Então, você pega aí, ó, x menos raiz de 3 ao quadrado, mais y mais raiz de 3 ao quadrado, igual a 3. Colocando aqui a equação na forma genérica, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então veja bem, olha como é simples, pessoal. Comparando aqui, ó, o a, que é as coordenadas do centro, né, vai ser raiz de 3, b, olha, b no caso vai ser raiz de 3 também. Eu só tenho que tomar cuidado com o sinal, viu? Porque como aqui está positivo, isso quer dizer que foi feito o jogo de sinais aqui, não foi menos por menos e ficou mais. Então isso quer dizer que o B é menos raiz de 3. O A está certo, está negativo, né? Raiz de 3, lembrando que você não pega o sinal, senão aquela forma, né? E aqui, ó, menos raiz de 3. Então isso quer dizer que as coordenadas aí do centro, é o que pega a questão A, ficou raiz de 3 para A, e menos raiz de 3 para B. Beleza? Na B, esboce no plano cartesiano
Opa, as coordenadas do centro é a medida do raio. Então, o raio, então tem que encontrar aqui. Está simples, né? Comparando, vai ficar r ao quadrado igual a 3. Então, ficou r igual a raiz de 3. Como 3 não tem raiz quadrada, né? Você não vai encontrar em decimal, deixa assim mesmo, raiz de 3. Agora sim, B. Esboço no plano cartesiano essa circunferência. Então, é o seguinte, pessoal. Para você esboçar aqui no plano cartesiano essa circunferência, não é bicho de sete cabeças não, viu? Então veja bem, você já tem as coordenadas do centro, ó. Você vai colocar aqui no plano cartesiano o raio. A, raiz de 3 positivo, vamos considerar que é mais ou menos aqui, ó, raiz de 3. E B, menos raiz de 3, é no Y, né? Então, aqui, menos raiz de 3. Então, isso aqui é as coordenadas do centro da circunferência. Beleza? Vamos chamar aqui de C. Tá certo? Para desenhar a circunferência, tem que saber o raio. O raio, ó, é raiz de 3, pessoal. Tá vendo? É o mesmo valor. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que o raio vai ser tangente, que a circunferência, aliás, vai ser tangente aos eixos coordenados, né? Tanto no eixo X, tanto no eixo Y. Tá vendo? Vai ser tangente aqui ao eixo X, ó, e vai ser tangente também ao eixo Y. Beleza? Então, o raio, nesse caso, ó, você tem que o raio é raiz de 3 também. Vou até colocar aqui, né? Raiz de 3. Tranquilo? Então, a gente já esboçou aí o plano cartesiano aí, a circunferência do plano cartesiano. C. Essa circunferência tem ponto em comum com os eixos das abscissas, com os eixos das coordenadas? Então, veja bem, pessoal, graficamente dá para a gente ver que tem, né? Quais são os pontos em comum aqui? Ó? Vamos chamar isso aqui de ponto A. E esse aqui vamos chamar de ponto B. Só para dar nomes aqui aos pontos, né? Beleza? Então, como eu falei anteriormente, dá para a gente ver que a circunferência está tangenciando o eixo das abscissas e também o eixo das ordenadas. Se está tangenciando, evidentemente tem pontos em comum. Que pontos são esses? Aqui, ó, ponto A. Ponto A aqui é raiz de 3 para x. Como está, o ponto está justamente no eixo x, esse aqui o y é 0. B, 0 do x, né? E o y, menos raiz de 3. Pronto, então está aí a resposta da C, viu? O ponto em comum, os pontos em comum, aliás, com os eixos das abscissas, com os eixos das ordenadas, são esses aqui, ó. O A, raiz de 3 e 0, B, 0 e menos raiz de 3. Tranquilo? Então está aí a resposta da questão 3, A e B. Vou apagar aqui em cima para a gente fazer aí a nossa última questão, viu? Finalizar a aula. Então aqui, pessoal, questão 4. O ponto P, que é 4 e 6, pertence à circunferência de raio R e centro 1 e 2. Obtenha a equação dessa circunferência. Questão simples também. Você está dando aí um ponto P, que é um ponto que pertence à circunferência, né? Ponto P é 4 e 6. Raio R, observe que ele não deu o raio. E centro 1 e 2. Obtenha a equação dessa circunferência. Então, veja, para você encontrar aí a equação dessa circunferência, você precisa de outra informação. Você tem aí a questão do centro, que é 1 e 2, mas você precisa encontrar, saber quem é o raio. Se você tiver centro e raio, você consegue determinar a equação da circunferência. Por enquanto, eu só tenho centro. Aí você pergunta, e como é que eu vou encontrar o raio? Utiliza a equação reduzida. Então, você vai x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Como ele deu um ponto P, que é o ponto que pertence à circunferência, então isso quer dizer que você pode pegar esse ponto P aqui, ó, que tem coordenadas 4 e 6, e substituir em x e y, porque x e y é justamente um ponto que pertence à circunferência. Então aqui, x vai ser P menos a. O A você pode substituir, que é o A, referente ao centro, né? 1, mais y, 6 e b, 2. É igual a r ao quadrado que você vai encontrar. Resolvendo, 4 menos 1 dá 3, fica 3 ao quadrado, mais 6 menos 2 dá 4, 4 ao quadrado, vou colocar aqui, igual a r ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9,
4 ao quadrado 16 igual a R ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual a 25. É uma conta similar que a gente tinha feito anteriormente, não foi? Então, R é igual a raiz quadrada de 25, R é igual a 5. Tá vendo? Determinei aí o raio. Como eu já tenho centro e raio, agora sim eu posso encontrar o que a questão está pedindo, né? Que é a equação dessa circunferência, a equação reduzida da circunferência. Então você vai colocar aqui a equação, ó, na sua forma reduzida, y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Substituindo agora o a e b, as coordenadas do centro. Quem é o a? 1 mais b, 2 igual a r. Quem é o r? 5, né? 5 ao quadrado. Pronto. Aqui falta só resolver o 5 ao quadrado. Vou repetir x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, 25. Tá vendo? Então a gente encontrou aí a equação da circunferência na forma reduzida, viu? Então, como eu falei já, você não desenvolve esses produtos notáveis, porque se você desenvolver, você não vai encontrar a equação na forma reduzida, e sim na forma geral, que aí já é o nosso próximo conteúdo, tá certo? Na próxima aula. Então, na forma reduzida sempre fica com essa característica aí, ó, que são equações de segundo grau, né? Fica elevado a 2. Beleza? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é basicamente essa, é uma aula curta, né? Só reforçando mais uma vez, viu? É fundamental que vocês tentem resolver os exercícios. Acredito que a aula de hoje vai ajudar bastante a vocês tirarem aí as dúvidas, né? Quando vocês estiverem resolvendo as questões. Claro que vai ter questões aí na atividade que são questões um pouco mais complexas, né? Mas aí vocês podem tirar dúvida tanto lá no chat do sistema acadêmico, como também lá no grupo no WhatsApp, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a nossa próxima aula aí. Fique com Deus.